Então, vamos lá para a questão 29. Essa é uma questão aí da prova da UPE SSA 3 2019. Pediram para me responder essa questão aí, que ela envolve o assunto leis de Coulomb, né? Eu já comecei a trabalhar com vocês lei de Coulomb e nas aulas anteriores eu entrei um pouquinho já em vetor campo elétrico. Então, antes de voltar ali para o vetor campo elétrico, vamos ver aí essa questão sobre leis de Coulomb, né? Então, deixa eu printar ela. Então, vamos lá para a questão 29. O que é que diz aqui a questão 29? Questão 29 diz assim: atrita-se uma bola plástica. Eu falei para vocês dos tipos de eletrização, né? E nos tipos de eletrização, né, você tem o atrito, você tem o contato e você tem a indução. Aí ele falou que o tipo de eletrização que houve aqui foi o do atrito, né? Que ele falou: atrita-se uma bola plástica, tipo ping-pong, com um papel tipo guardanapo, e com o mesmo papel atrita-se uma segunda bola de mesmo material, de modo que as cargas elétricas fiquem distribuídas uniformemente nas bolas, com um valor igual a ele diz que a carga Q1 é igual à carga Q2, que é 0,02 microcoulomb. Então, né, ele já está dizendo aqui que a carga Q1, né, é igual à carga, o módulo, né, da carga Q2. Porque quando você atrita dois corpos, para quem não está lembrado, né, no atrito de corpos diferentes, você fica com cargas de sinais contrários. No tipo de eletrização por contato, vocês lembram que eu tenho que somar os dois e dividir por 2, porque as cargas vão ficar iguais e de mesmo sinal, né? Então, a questão do atritar aqui é só lembrar que as cargas vão ficar com sinais opostos, mas aqui a gente não faz conta, né? Você tem aqui a carga que é 0,02 olha lá, mili. É o M, olha aquele Mzinho que eu falei para vocês que não é um M, é a letra grega Mi, né? E aí eu expliquei que para que a força saia em newtons, que as alternativas está dando aqui, ó, newtons, você tem que ter isso daqui em coulomb. E aí como é que transforma de milicoulomb para coulomb? Você multiplica por 10 a menos 6. Então você tem aqui zero, só faz juntar, né? Quando você multiplica um número por uma base de 10 a menos 6, né? Você só pode juntar. Mas se você quiser, tipo, mexer aqui no número, porque ele ainda não está em notação, né? Ele não está em notação. Ele está quase em notação. Mas você pode mexer nele aqui, ó. Se você tem 0,02, se você andar duas casas para cá, né, para ficar em coulomb, para ficar 2. Aí como eu andei duas casas para a direita, eu tenho que diminuir 2 aqui. Como aqui tem menos 6, diminuindo 2 fica menos 8. Então cada uma das cargas vai ser 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. E ele disse que ao aproximarmos a uma distância, ó, a distância, né, de centro a centro de 6 centímetros. Então ele disse a distância, né? E eu falei que para você usar a, a unidade de medida de distância, quando a gente usa a lei de Coulomb para que a força saia em newtons, né? Porque eu sei que aqui eu vou usar a lei de Coulomb,
Porque ele usou esse nome aqui, ó. Ele quer a força eletrostática. Só por causa disso? Não, porque ele disse as cargas e ele disse a distância, né? Então, ó, a distância aqui, né, 6 centímetros, eu vou ter que passar isso para metros. E transformando 6 centímetros em metros, você tem que voltar 2 casas. E voltando 2 casas, você tem 0,06 metros. Colocando isso em notação científica, né? Fica 6 vezes 10 a menos 2 metros, né? Aí veja que ele não disse o valor da constante. Mas geralmente, você que nunca fez a prova da UPE ou já fez e não prestou atenção, eu vou voltar aqui na questão para você ver que lá no começo da prova, ele passa algumas informações para vocês, ó. Olha as informações que ele passa aqui, ó. Nas questões com respostas numéricas, considere a aceleração da gravidade 10, tá vendo? A carga elementar, lembra desse Ezinho aqui, ó? 1,6 vezes 10 a menos 19. A massa de um próton, que você vai falar mais na frente. A massa de um elétron. Olha a constante aqui, ó. A constante eletrostática. Ele mandou você usar ó, 9 vezes 10 a nona, tá vendo aqui, ó? E o π, ele pede para que você use 3. E a constante de Planck, que é o outro assunto que você vai ver lá na frente, né? Então, ó, vejam geralmente nas questões de física os valores que ele quer que você use, certo? Então, a constante aqui vai ser 9 vezes 10 a nona, né? 9 vezes 10 a nona. Aí veja que a unidade de medida lá é newtons, né? Por metros. Olha lá, ó. Newtons por metros quadrados por coulomb quadrados. Então, preste atenção nessas informações, né? Newton por metros quadrados por coulomb quadrado. Oh, aqui não tem quadrado no Newton, não. Por que aqui há metros quadrados, né? Porque quando você eleva isso aqui ao quadrado, o metro também eleva ao quadrado, ok? Então agora é só a hora de aplicação da fórmula, né? E depois marcar a alternativa correta, né? Primeiro, eu tenho que lembrar como é a fórmula da lei de Coulomb, né? A fórmula da lei de Coulomb é F igual a K, que é a constante, né? Vezes o módulo da carga Q1, né? Vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, a força é igual a... Quem é a constante? Tá aí 9 vezes 10 a nona, né? 9 vezes 10 a nona. As cargas, os módulos dela, por mais que elas entrem em atrito, que vão ficar com sinais contrários, né? Quando você tirar o módulo, elas vão ficar positivas, né? Ó, 2 vezes 10 a menos 8, né? Vezes a outra também, que é a mesma carga, que ele diz que Q1 é igual a Q2, né? O módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Então, 2 vezes 10 a menos 8. E aí dividir pela distância ao quadrado, né? A distância aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Então, a força aqui vai ser igual. Deixa eu aumentar o espaço aqui. Então, a força vai ser igual a... Aí, novamente, eu falei para vocês, né? As operações com números em notação científica, ó. Multiplicando aqui, ó. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 2 dá 36, né? Agora as potências de base 10, né? Vou repetir aqui a potência de base 10. Como aqui, aí eu olho para os expoentes, né? Ó. Como é multiplicando, né?
Aqui é sinais iguais, repete o sinal e soma, e sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 9 menos 8 dá 1, positivo, e 1 menos 8 dá menos 7, né? E elevando de baixo ao quadrado também, você tem, ó, você tem que elevar o 6 ao quadrado, que é 36, né? E a potência de base 10 aqui você vai multiplicar os expoentes. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí observe, ó, 36 dividido por 36 dá 1. E a divisão eu já falei. Quando você for dividir a potência de base 10, você repete o sinal do expoente do de cima, que é menos 7, e muda o sinal da parte de baixo, que é mais 4. Então fica 1 vezes 10 a menos 7 com mais 4 dá menos 3. Aí preste atenção que, olha aqui a alternativa correta, ele não bota o 1 na frente, né? Então geralmente quando você encontra a notação e tem um 1 na frente, você só precisa colocar a potência de base 10. Então você tem aí 10 a menos 3 newtons, né? 10 a menos 3 newtons. Não precisa colocar o 1 na frente. Mas se tiver o 1 na frente, você marca que tem um 1. Que aqui é a mesma coisa de ter um aqui na frente.